Oi, pessoal. Então, tive que refazer aqui que eu errei uma coisinha, mas vamos lá. Então, nos 2 últimos vídeos, eu trabalhei algumas propriedades de potenciação e radiciação, né? Só que o que acontece quando a gente tem um número que eu não consigo tirar da raiz? Esse tipo de número a gente chama de número irracional, tá? Então, ele é irracional porque ele não é uma fração. Uma fração é um número racional. Então, todo número que eu não consigo escrever em forma de fração, ele se chama irracional. Então, ó, um outro exemplo, sem ser uma raiz, é o π, né? Que é 3, 14, 15, blá, 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 blá. Então, números que têm dízimas não periódicas, né? Por exemplo, esse aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e vai aumentando. Isso não é periódico, né? Ele não volta alguma hora para o 1. Então, isso não tem um período, tá? Dízimas não periódicas também são números irracionais. Tá. E o que a gente faz com isso? A gente, apesar de não conseguir fazer nada com os números racionais, a gente consegue trabalhar, fazer operações usando eles. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, mais 7 raiz de 2. O que todos eles têm em comum? O raiz de 2. E eu posso pensar esse raiz de 2 como um número que eu não conheço também. Eu posso chamar de x. Né? Tudo tem raiz de 2, posso chamar tudo de x. Então vira 2x mais 3x menos 5x mais 7x. E aqui entra numa equação de primeiro grau, que a gente consegue resolver. Né? 2x mais 3x. O x eu não posso fazer nada, eu faço 2 mais 3, que dá 5x. 5x menos 5x, 0x. 0x mais 7x dá 7x. Só que o que acontece? Lá em cima eu falei que o x era raiz de 2. Então é 7 raiz de 2. Esse é o resultado, né, dessa operação toda. Tá? Isso equivale também com números que o radical aqui da raiz é maior do que um quadrado. Então aqui, ó, essa foi aqui que eu errei na anterior e eu vou partir daqui. Então aqui, ó, eu tenho raiz cúbica de 81 mais raiz cúbica de 24 menos raiz cúbica de 192. Beleza. O que eu faço quando eu não sei exatamente quem eu posso tirar, o que dá para tirar? Eu vou fatorar. Tá bom? Então, vamos lembrar ali da nossa época do 6º ano que a gente fazia fatoração. Então, 81 eu consigo dividir por 3. Tá? Isso aqui dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, eu posso escrever o 81 como a multiplicação desses 4 números. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 24, mesma coisa. Eu posso dividir por 2, que dá 12, dividir por 2, que dá 6, dividir por 2, que dá 3, e dividir por 3, que dá 1. Tá? O 24 eu posso escrever como a multiplicação desses 4 números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. O 192 eu posso dividir por 2, dá 86. Eu posso continuar dividindo por 2, dá 43. Não, peraí, não, aqui, ó. Aqui é 96, na real. Aqui eu posso dividir por 2, dá 96. Posso continuar dividindo por 2, dá 48. Posso continuar dividindo por 2, dá 24. E agora que eu reconheço um número que eu já fiz, é 2, 2, 2, 3. Então, 192, eu posso escrever aqui, ó. Dois vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Então, essa nossa operação de cima, a gente pode reescrever ela assim. Raiz cúbica de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, mais raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3,
menos a raiz cúbica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? São 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tá. E agora, o que que o radical da nossa raiz, esse carinha aqui, ó, né, nos quer dizer? Por que ele é importante? Ele está falando assim, ó, para o cara sair, para um número sair, um deles, eu tenho que ter 3 dele igual. Então aqui, ó, eu tenho 3, 3. Aqui, ó, eu tenho 3, 2. Aqui eu tenho 3, 2 e aqui eu tenho 3, 2. Então quem são os números que vão sair? Nesse raiz de 3 aqui, ó, vai ficar um 3 e vai sair, ó, quem se repetiu 3 vezes? O 3. Então fica 3, raiz cúbica de 3. Mais quem não se repetiu aqui, ó, esse 3, ele fica aqui dentro. Quem se repetiu 3 vezes? O 2, então ele cai fora. Menos aqui, ó, raiz cúbica, quem não se repetiu? O 3, então ele fica aqui dentro. Quem se repetiu 3 vezes? O 2 e vezes o 2. Então aqui, ó, o que eu consigo? Eu tenho 3 raiz cúbica de 3 mais 2 raiz cúbica de 3 menos 2 vezes 2, 4 raiz cúbica de 3. Agora a gente pode usar aquela dica que eu dei. Pensa esse raiz cúbica de 3, ó, que aparece nos 3, como, sei lá, aqui vai ser y que eu vou querer usar. Não, vamos usar r, do Rodrigo. Então aqui é o r, tá? E aí eu vou substituir esse raiz cúbica de 3 por r. Então fica 3r mais 2r menos 4r. 3 mais 2, 5, menos 4, 1. Então dá 1r. Ou seja, eu falei que o r era o raiz de 3, raiz cúbica de 3, então isso aqui dá 1 raiz cúbica de 3. Beleza? Então é essa estratégia que vocês vão usar sempre. Tá? Pode acontecer, pessoal, de ter mais de uma raiz diferentes, tá? Pode ter mais de uma raiz na equação lá, na continha. Então, por exemplo, assim, tá assim, ó. 5 raiz de 2, menos 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 3, mais 4 raiz de 3. Então, o que acontece agora? O que foi, filho? Peraí, já volto, pessoal. Voltei aqui. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o raiz de 2 se repetindo aqui e desse lado o raiz de 3. Então a gente pode chamar aqui ó, o raiz de 2 de x e o raiz de 3 de uma outra letra, y. E o que a gente faz agora? 5x menos 3x mais 3y mais 4y. Agora a gente só consegue resolver o que é a mesma letra. Então, ó, 5x menos 3x eu resolvo, 3y mais 4y eu resolvo. 5 menos 3 dá 2x, mais 3 mais 4 dá 7y. E pessoal, acabou aqui, só dá para fazer isso. Então, quem eu tinha chamado de x, o raiz de 2, mais quem eu tinha chamado de y, o raiz de 3. E aí fica por isso. Beleza? Basicamente é isso. Caso vocês tenham dúvidas, podem me chamar.